Imagine ser declarado morto não uma, mas 2 vezes. Esta é a inacreditável história de Rosa Isabel Céspedes, uma mulher colombiana cuja existência desafiou os mais rigorosos protocolos médicos e ecoou como um lembrete das fragilidades que permeiam nossa própria definição de vida e morte. Em um mundo onde cada diagnóstico pode ser definitivo, o destino de Rosa reveste-se de ironia e mistério. Em 2011, após um grave acidente de carro, Rosa Isabel foi abruptamente anunciada como morta. Médicos e técnicos, confiantes em seus exames, declararam o fim da vida e a encaminharam ao necrotério. Imagens daquela época revelam um cenário sombrio. O silêncio de um corredor de um hospital. A certeza aparente de um destino selado. Mas momentos depois, um olhar atento, um detalhe insignificante em meio à rotina, transformou a tragédia anunciada em um engano inexplicável. Um funcionário notou que, contrariamente a todas as expectativas, Rosa ainda respirava. Aquela descoberta inesperada provocou uma reviravolta tão singular quanto trágica. Uma vida que fora considerada encerrada voltou subitamente a emergir das sombras da morte. Este episódio inicial não apenas chocou os envolvidos, mas também inaugurou uma narrativa repleta de questionamentos. Como pode um diagnóstico tão determinante se revelar falho? Quais são os mecanismos que permitem tais equívocos em momentos tão delicados? A história de Rosa Isabel lança luz sobre a imperfeição humana dentro de um sistema que tenta incessantemente impor certezas no obscuro abismo entre a vida e a morte. Enquanto os holofotes se voltavam para o caso de Rosa, o mundo real continuava a revelar que erros na determinação da morte não eram tão raros quanto se pensava. Em outros cantos do planeta, pessoas também foram erroneamente declaradas mortas, ampliando o debate sobre a precisão dos diagnósticos. No entanto, a história de Rosa não encerra-se na maravilha do milagre. Em 2014, esse mesmo enigma retornou, desta vez em uma narrativa ainda mais bizarra. Após sofrer um infarto, Rosa foi novamente submetida a um diagnóstico de morte. Dessa vez, o destino a levou para um cenário ainda mais absurdo. Ela acordou dentro de um saco de cadáver, a caminho do crematório. Imagine a cena. A fria objetividade de um processo aparentemente infalível contrasta com a irônica e surpreendente volta à vida. O horror e o espanto se entrelaçam com a incredulidade, e cada detalhe dessa reviravolta nos convida a refletir sobre a precisão dos sistemas que regulam a vida humana. A repetição deste erro, bastante documentada e estudada, leva a crer que algo vai além do simples acaso. Por trás de cada equívoco, existe a complexidade intrínseca dos processos que tentam mensurar o inexplicável. O fenômeno conhecido como Síndrome de Lázaro, o retorno espontâneo da circulação depois de tentativas de ressuscitação sem sucesso, é um exemplo de como a ciência ainda se defronta com os mistérios da existência. Esse fenômeno, embora raro, sublinha que a fronteira entre o fim e o recomeço é muitas vezes mais tênue do que a ciência desejaria admitir. Durante os relatos dos eventos envolvendo Rosa Isabel, entrevistas com especialistas em medicina legal e protocolos emergenciais revelam uma série de questionamentos inquietantes. Eles destacam a necessidade de uma revisão nas práticas diagnósticas e ressaltam a importância de observar cada sinal, mesmo quando o cenário parece inexorável. É um chamado para que os profissionais de saúde nunca deixem de lado a dúvida, por menor que seja, e para que haja sempre espaço para reavaliação, mesmo em situações de alta pressão. Afinal, se uma vida pode ser erroneamente encerrada e depois milagrosamente retomada, quão acertada é a definição de morte que utilizamos hoje? Durante a reconstituição dos eventos, imagens de arquivo e entrevistas com familiares de Rosa ganham vida em detalhes impressionantes. O espectador é levado a uma jornada onde a fragilidade dos processos médicos se revela em toda a sua complexidade. Cada reencontro com a vida carrega uma emoção inusitada. A mistura de alívio pela sobrevivência e a inquietação diante de um sistema falho. As imagens congeladas no tempo transformam o caso de Rosa em um estudo da imperfeição humana e das limitações tecnológicas que nos definem.
Na crônica dessa narrativa, a vida de Rosa Isabel torna-se um símbolo vibrante da resiliência humana. Mesmo diante do erro médico e de procedimentos que deveriam representar a última palavra, ela sobrevive e insiste em existir. Sua história, contada com tom irônico e misterioso, força-nos a olhar para além dos protocolos e entender que a vida se manifesta de maneiras surpreendentes. Cada batida do coração, cada respiração recuperada, é uma vitória não apenas dela, mas de todos aqueles que entregam a sua existência à incerteza e à imprevisibilidade do destino. A ironia permanece em cada reviravolta do destino. Como poderíamos compreender que uma vida, considerada encerrada, teria a chance de ser reiniciada, quase como um reprise de um espetáculo trágico? A história de Rosa se transforma em um alerta sobre as limitações dos sistemas que usamos para decidir o fim de uma existência. Ela nos lembra que, apesar dos avanços científicos e da tecnologia de ponta, a medicina é uma arte imersa em incertezas. E essas incertezas podem, por vezes, redefinir nosso entendimento do que realmente significa viver ou morrer. À medida que a narrativa se desenrola, somos convidados a refletir sobre como nosso sistema de diagnósticos pode falhar e sobre o impacto dessas falhas na vida das pessoas. A história de Rosa Isabel revela uma verdade desconcertante. A linha que separa a vida da morte é tênue, permeada por fatores humanos, tecnológicos e, por vezes, inexplicáveis. Enquanto especialistas definem a importância de protocolos mais precisos, o caso de Rosa Isabel nos lembra que a vida é feita de nuances e imprevistos. As imagens de um necrotério, os rostos chocados dos profissionais de saúde e o brilho nos olhos dos familiares compõem um mosaico de emoções e incertezas. Cada retrato dessa realidade nos convoca a repensar a maneira como encaramos os momentos de crise e a fragilidade inerente à condição humana. A trajetória de Rosa torna-se um espelho para aqueles que lidam com a vida em seu cotidiano, um convite para que o senso de dúvida seja transformado em aprendizado. Ser declarado morto é muitas vezes um diagnóstico final. Contudo, a história de Rosa Isabel demonstra que o impossível pode se tornar realidade e que a fragilidade dos sistemas médicos pode ser também uma oportunidade para reacreditar no poder do inesperado. Agora, ao concluir esta narrativa, somos deixados com reflexões profundas e uma sensação de assombro. Rosa Isabel Cespedes, com sua incomum trajetória, transcende o rótulo de mero erro médico. Ela se tornou um símbolo das falhas e também da esperança inerente à persistência humana. Suas experiências nos forçam a reconhecer que, mesmo em meio aos protocolos, a vida pode surpreender, rebelando-se diante do que julgávamos ser o inevitável. Ao refletirmos sobre seus momentos de ressurreição, entendemos que o verdadeiro valor da existência não está na perfeição dos métodos, mas na capacidade de continuar lutando. Cada batida de um coração que insiste em bater é uma afirmação da beleza e mistério da vida. A história de Rosa ressoa como um chamado para que, diante das imperfeições humanas e tecnológicas, nunca percamos a esperança. Que este relato nos inspire a questionar, a rever e a aprimorar os processos que definem a existência. Que a narrativa de Rosa Isabel Cespedes ecoe em nossas consciências, lembrando-nos da importância de protocolos rigorosos e da contínua busca por precisões na medicina. A realidade, como demonstrada em sua vida, é repleta de nuances e complexidades, desafiando nossas certezas e revelando o poder surpreendente do inesperado. Reflita sobre a precisão dos diagnósticos médicos e a importância de protocolos rigorosos para determinar a morte.